expondo a sã doutrina. Vamos estar orando mais uma vez, mas antes de orarmos, eu quero chamar a atenção de vocês para prestar mais atenção. Agora é um momento muito importante, é um momento que a gente tem que aproveitar o máximo das palavras que será dita aqui e tente, pelo menos tente se concentrar no que será dito, porque creamos que Deus quer falar conosco. Amém. E precisamos ouvir quando o bom pastor fala. Amém. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Pai, eu chego diante do seu trono da graça. Agora eu quero entregar, Pai, o teu servo e também o teu povo que aqui se encontra. O Senhor nos trouxe aqui, Pai. Sabemos que não é vão a nossa vinda aqui, pois sabemos que o Senhor estás aqui. A sua presença enche o lugar, assim como o meu irmão citou Isaías capítulo 6, quando ele teve aquela visão, diz que a glória de Deus enchia o local, Pai. Que o Senhor venha encher esse lugar com a tua glória, a tua majestade, a tua soberania, a tua santidade, Pai. Por meio da tua palavra, Pai. Aquece o seu povo, Pai. O coração, Pai, que está frio, o Senhor aquece. Desperta aqueles que dormem. Desperta a nossa mente, Pai. Como meu irmão disse, às vezes estamos durante a semana tão distraídos com o pecado que nem percebemos que estamos pecando. É verdade, Jesus. Mas nos liberta disso, pois não queremos andar mais distraídos. Queremos fazer como Enoque, andar com o Senhor. Andar com o Senhor todos os dias, gastar tempo, gastar, se for preciso, a nossa vida com o Senhor, Pai. Pois o Senhor deu o seu melhor para conosco, enviou o seu Filho. E isso é incomparável. É verdade, Deus. Isso é um amor incondicional. Isso está além da nossa compreensão. Pois não podemos medir nem a altura nem a profundidade desse amor. Mas confiamos nesse amor. Pois esse amor é que salvou-me da condenação eterna. Obrigado, Senhor. Toma o teu povo, Pai. Seja com teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças e paz, meus irmãos. Abram comigo em Isaías 58, por favor. Isaías 58. Continuação do nosso estudo sobre revitalização. Amém. Isaías capítulo 58. Nós não vamos ler todo o texto, nós lemos esse texto no primeiro estudo que nós fizemos e ele é um texto muito grande, né? Então nós não vamos ler detalhadamente esse texto todo, mas considerar o que ele está dizendo, tá? Isaías 58. Como vocês viram, meus irmãos, eu vou ler apenas aqui dos versículos 1 a 4, tá bom? 1 a 4. E aí, os irmãos, a gente vai discorrendo sobre ele um pouco mais. Isaías 58, versículos 1 a 4. O jejum que agrada a Deus é o título que está aí. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Amém. Meus irmãos, o primeiro estudo que nós fizemos sobre revitalização explicou o que era a revitalização, com base no texto de Ezequiel 37. E
Nós fomos prosseguindo nesses estudos. Quem estava atento aos estudos deve recordar. Nós fomos prosseguindo no estudo falando sobre os sintomas de uma igreja que precisa de revitalização. E também nós vimos quais são os frutos de uma igreja que é uma igreja revitalizada. Meus irmãos, para mim, hoje, não há um tema tão relevante quanto esse sobre revitalização. Eu fui pregar domingo na IPV e eu pensei muito no que falar. E eu pedi ao Senhor que me dissesse o que falar, mas eu não consegui pensar em outro tema, uma parábola, nem nada dos evangelhos. Eu não consegui pensar em nada a não ser nesse assunto. Revitalização. É como se o Senhor estivesse dizendo: é disso que você tem que falar, é disso que a igreja precisa, porque a igreja está igual a algumas daquelas igrejas no livro de Apocalipse, que pensavam estar vivas, mas estavam mortas. Então, é desse assunto que você tem que falar. E eu confesso a vocês que eu fui para a igreja naquele dia, no domingo passado, um pouco... Sempre que você sobe ao púlpito, você sobe um pouco ansioso. E porque a responsabilidade ela é imensa. Mas naquele dia foi algo diferente. E deu uma certa ansiedade a mais. Era algo perceptível, pelo menos em mim. E eu comecei a exposição, né, com base nesse estudo que a gente está fazendo. Falei os sintomas de uma igreja que não é revitalizada, os sintomas de uma igreja que está morrendo espiritualmente. E depois eu apontei as soluções e a aplicação. Finalizei a pregação pedi a uma das irmãs que fizesse o hino 299 no final, pedindo ao povo que se levantasse para cantarmos juntos. Eu senti naquela pregação que o Senhor ele me auxiliou. E quando terminou a pregação, eu percebi que havia algumas pessoas que tinham sentido. Quando finalizou o sermão, a gente foi procurado por um casal que disse assim, chorando, quebrantado, né? O casal disse assim que já tinha um tempo que não louvavam a Deus, não tinham um culto em que eles estivessem verdadeiramente alegres, felizes. Que a maioria dos cultos era algo quase que mecânico. Os sermões, os momentos de culto. E esse casal, eles estavam muito preocupados com a alma deles, porque eles não estavam sentindo alegria em Deus. Então, irmãos, esse é o sintoma de uma igreja que está morrendo. Eu sinto muito, mas a gente está caminhando para isso. A cada vez que o tempo passa, que os dias passam, parece que as coisas não melhoram, parece que só há pioras com relação a isso. E Isaías aqui, irmãos, ele está condenando justamente o pecado da nação de Israel no que se refere a esse assunto. Israel tinha se tornado um povo falso, um povo mentiroso, um povo hipócrita na adoração, um povo que tinha abandonado faz tempo o culto, a essência do culto a Deus. Israel ia para o templo, né? E lá em Jeremias eles dizem templo do Senhor, templo do Senhor. Eles se vangloriavam de que tinham aquele templo para adorar, e Deus justamente condena. Como aquele templo era a menina dos olhos de Israel, eles tinham prazer naquele templo, o que Deus fez? Deus simplesmente tirou aquele templo deles. Deus mandou a Babilônia e destruiu aquele templo e arrancou eles de lá para a Babilônia. Tudo por conta do pecado deles. Israel estava completamente corrompida. Aí você vê os sinais da misericórdia de Deus dia após dia, quando Deus manda os profetas e eles não atendem à voz dos profetas. Depois Deus dá um silêncio neles, e aí 400 anos depois Deus manda João Batista, e aí João Batista vem, anuncia, abre os caminhos para que Jesus apareça, e o povo está na mesma situação. O próprio Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém e o povo pega os ramos ali
e gritam para Jesus: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E eles ali louvam a Jesus. E Jesus olha para aquela situação e ele que sabe realmente qual é a situação do povo, ele chora. O povo se alegra e ele chora. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quanto tempo, como eu queria juntar vocês, igual a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. E Israel, o tempo todo, aquele mesmo povo que estava adorando ele, pouco depois ia se voltar contra ele e dizer: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. Então era um povo falso, como nós muitas vezes somos para com Deus. Nós podemos enganar nós mesmos, nós podemos enganar os nossos irmãos na fé, nós podemos enganar a nossa família, mas nós nunca vamos enganar o Senhor. O Salmo 39 diz que, ainda que nós nos escondêssemos nas trevas, nos confins do horizonte, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Então, meus irmãos, o estado que a igreja se encontra é um estado de calamidade, ela está definhando. E eu digo a vocês, vocês podem crer, vocês podem acreditar nisso com todo o coração, que é exatamente isso que está acontecendo. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas, né, quando o Filho do Homem voltar, se eu não me engano é Lucas 18, eu não me lembro, mas ele disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? O que eu identifico da pergunta de Jesus? Que no tempo em que se desse a volta de Jesus, quase não haveria mais fé verdadeira na terra. E só vai haver porque ele prometeu, dizendo que se não fosse por conta dos eleitos, né, ele abreviou os dias da tribulação, por conta dos eleitos. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, até a volta de Cristo, sempre vai haver aquele grupo de fiéis, igual na época de Elias, os 7.000 que não se dobram a Baal. Mas o sintoma, irmãos, dos últimos dias é uma igreja apática, uma igreja fria, uma igreja indiferente, uma igreja morna, daquelas que Jesus está para vomitar da boca dele. A situação é grave, a situação é feia, a situação é constrangedora. Então, irmãos, o profeta Isaías, aqui no capítulo 58 que nós lemos, ele denuncia essas práticas do povo de Israel. Ele faz uma denúncia grave contra essas práticas e isso se aplica perfeitamente à igreja hoje. Por que nós precisamos de revitalização? Porque a igreja está morrendo. Então hoje nós vamos ver alguns passos para a revitalização da igreja. As orientações do profeta Isaías são oportunas e perfeitamente aplicáveis à igreja de hoje. Sem esses passos, é certo que a igreja ficaria estagnada, ou seja, parada. E os erros hoje verificados na igreja seriam o triste anúncio do enfraquecimento, da perca da credibilidade. Se você prestar atenção, as pessoas atualmente não têm mais credibilidade com relação à igreja. A igreja está virando chacota. A igreja cristã, a igreja evangélica no Brasil hoje está virando chacota, piada. Estão escarnecendo do nome do Senhor Jesus Cristo, escarnecendo da igreja do povo remido de Deus, que foi comprado com o sangue dele, porque a igreja está morrendo, está deixando de dar testemunho. Isso leva à perda da credibilidade e finalmente à morte da igreja. Não é um exagero afirmar que em várias igrejas já chegaram ao estado terminal. O que é o estado terminal na saúde? É alguém que está doente para morrer, que os médicos já retiraram todos os aparelhos e já anunciaram para os parentes: olha, ele está nas últimas, está em estado terminal, ele vai morrer, não adianta mais colocar medicamento, não adianta mais fazer nada. Só resta agora vocês esperarem a morte. A igreja está quase que no estágio terminal, porque se perdeu completamente, perdeu a relevância e quase ou nenhuma contribuição
a igreja oferece mais hoje, no sentido de promover entre os homens a vida que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando você olha para a regra bíblica, qual é a regra bíblica? Davi disse: rios de lágrimas caem dos meus olhos, porque os homens não amam a tua lei. A preocupação de Davi não era simplesmente encher os homens de conhecimento. A preocupação de Davi era se os homens amavam verdadeiramente a Deus ou não. Paulo também expressa o mesmo sentimento quando Paulo diz assim: eu desejaria ser anátema para que os meus irmãos na fé conhecessem ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso. Moisés expressa o mesmo sentimento quando Moisés ora pelo povo de Israel a Deus, e Moisés diz assim: Senhor, risca meu nome do teu livro, se o Senhor não se compadecer desse povo. Moisés pede para ser riscado do livro da vida, como se pudesse, né? Mas ele é o amor pelo povo, pelas pessoas. Então, uma igreja que está morrendo, irmãos, elas podem até ser bem-sucedidas financeiramente, e isso não significa nada. Também o texto que a gente leu, né, na liturgia de Daniel, eu olhando, né, para ele, eu vi que a oração que ele faz não é para ele mesmo, para as pessoas. Elas estavam, pode ser assim dizer, mortas, né? Precisavam ser avivadas. Sabia que eu sempre observei isso, porque Daniel é curioso. Não é ele que está pecando. Não é ele que está pecando. Se você observar no livro de Daniel, por que eles encontraram um meio de jogar Daniel na cova dos leões? Porque eles não tinham nada do que acusar Daniel. Diz lá que Daniel era irrepreensível. Então, como eles não tinham nada para acusar Daniel, eles procuraram alguma coisa que envolvia o Deus de Daniel. E aí criaram um decreto que alguém que orasse a outro Deus, naquele período, deveria ser jogado na cova dos leões. Então, gente, enquanto Daniel ora, apesar de não ser com ele, ele sempre se inclui. Ele diz: nós temos pecado contra ti, nossos pais têm pecado contra ti, né? Então você vê também, irmão, como isso aponta para Cristo, né? Porque da mesma forma os fariseus não encontraram nada em Cristo. Exato. Mas tentaram, né, exatamente, criar algo para acusar ele e levar ele até a cruz. Exatamente. Interessante, né? Isso é quando a gente olha incrível. assim, tira cada detalhe. Né? Sim. Então, irmãos, igrejas cheias de pessoas e bem-sucedidas financeiramente não significam necessariamente que é uma igreja revitalizada. Então não está nisso. Você pega uma igreja, um Verbo da Vida, uma igreja universal, o Templo de Salomão e outras aberrações dessa natureza, significa que dentro daquelas igrejas está ocorrendo um avivamento, uma revitalização? Não. São pessoas que não conhecem a verdade, que estão ali por interesse financeiro ou por outras questões dessa natureza. Só que, da mesma forma, igrejas que se fecharam em torno de si, olha que coisa interessante, irmãos. Igrejas que se fecharam em torno de si mesmas, sob a desculpa de se preservarem à custa de um conservadorismo estéril, ou seja, que não dá frutos, igualmente estão num estado terminal, que talvez já não haja mais cura. O que ele está querendo dizer aqui? Que tanto uma igreja que promove evento para encher de gente sem a verdade está morrendo, quanto uma igreja que até tem uma doutrina sadia, mas está cheia de si mesmo, não evangeliza, não dá frutos, parou, estagnou, não serve para absolutamente nada, é estéril. Tanto uma quanto a outra estão morrendo as duas. Só que essa aqui, porque tem uma doutrina sadia, acaba se vangloriando. E é pior para ela que não percebe o seu estado, sob a desculpa de ter uma doutrina sadia. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é muito perigoso. E naquele que estou lembrando mais da passagem, que não se ousava levantar a cabeça, já o outro dizia, né? Se vangloriava, falava para si. Sim. O fariseu e o publicano, né? Isso. Irmãos, eu me preocupo. Porque à medida que eu vou lendo essas coisas, que eu vou estudando sobre isso, eu percebo que
parece que o nosso caso em particular, ele se encaixa nesses sintomas que eu estou vendo, sabe? Eu queria poder ler isso aqui e dizer, não, isso não é conosco, isso a gente não se encaixa nisso. Mas infelizmente, irmãos, é isso que nós vemos, né? Então, irmãos, vamos para os pontos, né? Para a revitalização. Primeiro, para que uma igreja seja revitalizada, tenha vigor, tenha saúde espiritual, é necessário que haja, primeiro, uma coerência entre as práticas devocionais dela e a conduta na sociedade. O que estava acontecendo aqui com Israel? A religião de Israel estava doente. Vejam só, irmãos. A religião de Israel, do povo de Israel, estava doente. Por quê? Porque não havia coerência, ou seja, não havia concordância entre o que Israel fazia na igreja, no templo, porque Israel ia ao templo, se vocês observarem aqui, Deus diz aqui que eles, no verso 2, que eles me procuram dia a dia. Olha comigo o verso 2 do texto de Isaías 58. Aqui é Deus dizendo por meio de Isaías, viu? Mesmo nesse estado, ou seja, que estado? O pecado, a transgressão e tudo mais. Ainda me procuram dia a dia. Ou seja, o povo de Israel ia ao templo, procuravam o Senhor, eles oravam. Segundo, eles tinham prazer em saber os caminhos do Senhor. Veja que coisa interessante. É o que ele está dizendo aqui. Eles iam ao templo, eles tinham prazer em saber os caminhos do Senhor. Mas aí, veja, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Era uma falsa piedade que o povo de Israel tinha. Uma falsa piedade. Enquanto eles iam para o templo ofertar tudo isso para Deus, fora da igreja, fora do templo, eles eram como que demônios. Olha que coisa. Olha o que o próprio Deus vai dizer no versículo 4. Aliás, no versículo 3 ainda, parte B. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Ou seja, o povo de Israel era o quê? Egoísta. Eles se preocupavam apenas consigo mesmos. Irmãos, eles jejuavam, mas o jejum deles não promovia nenhum tipo de saúde para eles. Exemplo, é como qualquer um de vocês, ou eu, que achar porque vem para cá, ou porque está aqui, ou porque recebe o estudo, está sendo abençoado por Deus, enquanto não pratica isso que está ouvindo, é tolice. Entendeu? Claro que o ato de receber o estudo é bênção de Deus, é dádiva de Deus. Mas o maná também era bênção de Deus. E o que aconteceu com o maná, com aqueles que não obedeceram a Deus? Virou bicho, apodreceu. Bênção na vida de gente que não guarda, que não é fiel, vira bicho, mata, apodrece. Entendeu, irmãos? Então, veja, não havia coerência aqui entre o que eles faziam no templo e na sociedade. O Senhor queria ver neles atitudes que fossem compatíveis com a devoção que eles tinham. O desejo de Deus é que o jejum que praticavam tivesse consequência na vida que eles levavam. A revitalização da igreja passa pela coerência entre o que se diz e o que se faz. Aí a gente lembra daquela advertência que o próprio Deus fez lá em Apocalipse 3, a igreja de Sardes. O que foi que ele disse lá? Conheça as tuas obras, as obras que você realiza, que tem fama, que está viva, mas estava o quê? Morta.
Veja a linguagem do texto, o que o texto está querendo dizer. Aquela igreja, ela tinha fama, ou seja, as notícias que corriam ao redor, o que as pessoas viam dela, o que as pessoas achavam dela, e o que ela mesma pensava de si, é que estava viva. Olha, irmãos, olha que situação perigosa. Quando alguém tem uma visão equivocada acerca de si mesmo, ele está completamente perdido. É por isso que o que importa não é o que nós pensamos acerca de nós mesmos, mas o que a palavra de Deus diz a respeito de nós. A questão da ética, irmãos, é muito importante na vida cristã. Quantas vezes eu já não pequei com relação a isso? Quantas vezes nós já não pecamos com relação a isso? Ou de ensinar aqui no púlpito, ou de orientar alguém, ou de dar algum conselho a alguém, dizendo não faça isso, não faça aquilo, a palavra de Deus não tolera isso, tal, tal, tal. E nós mesmos nos pegarmos caindo naquele problema no dia seguinte. Então, irmãos, isso é um estado lamentável. A conduta de muitos hoje em dia não se diferencia da conduta daqueles que não temem a Deus. Não adianta demonstrar espiritualidade enquanto se cultua a Deus na igreja. Ou seja, levantar as mãos. Né? Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas vão para a igreja no domingo, colocam a melhor roupa que tem. E lá no culto elas levantam as mãos, elas erguem a voz, elas cantam alto no louvor, elas abraçam os irmãos ali, elas participam daquele momento litúrgico. É tudo muito bonito, tudo muito agradável. Mas é só aquilo, e aquilo se torna uma espécie de capa, uma espécie de máscara que elas utilizam, porque na prática elas não são daquela forma. E isso é muito perigoso quando elas são assim na igreja, mas fora da igreja elas não têm nada daquilo. Fora da igreja elas têm vergonha de levantar a mão. Fora da igreja elas têm vergonha de falar de Jesus. Fora da igreja elas têm vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço. Fora da igreja, elas têm vergonha de dar testemunho, de dizer que é cristã. Mas na igreja, porque está entre os cristãos e ali não tem o que se envergonhar, ela então cumpre as obrigações religiosas dela. Isso é perigoso, irmãos. Esse tipo de incoerência enfraquece a mensagem do Evangelho. Esse tipo de incoerência desonra o nome de Cristo e provoca a Deus. Deus é provocado quando a igreja faz isso. E igrejas que se conduzem dessa maneira não têm nenhum tipo de credibilidade perante a sociedade. Quando uma igreja perde a credibilidade, para que haja a revitalização, tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja, é imperativo, ou seja, é uma ordem, é importante que se busque a coerência entre a prática devocional, de devoção, piedade, e a conduta na sociedade. Até aqui, amém, irmãos? Amém. Entenderam? Muito, muito importante. Então, o primeiro ponto para que uma igreja seja revitalizada é que ela procure ter coerência naquilo que ela diz, naquilo que ela faz na adoração na igreja e naquilo que ela é diante da sociedade. Parece incrível como pessoas se transformam quando vão para um culto e fora dele. É incrível isso. Parece que não são a mesma pessoa, sabe? Isso, irmãos, é terrível. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Olha o que diz aí o verso 6 no texto. Olha só isso, irmãos. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Deus está dizendo, a minha vontade, o jejum que eu quero de vocês é esse. Que vocês não sejam injustos, que vocês não escravizem ninguém, que vocês não oprimam ninguém. Olha o 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos?
recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Não era isso que o povo estava fazendo. Enquanto eles iam para o templo, eles estavam oprimindo, eles estavam brigando, eles estavam discutindo. Entendeu, gente? Então, para que uma igreja seja revitalizada, primeiro, deve haver uma coerência entre a prática devocional e a conduta. E segundo, deve haver amor a Deus evidenciado através do amor ao próximo. A gente tocou nesses assuntos quando a gente estudou a primeira carta de João. O amor a Deus deve ser evidenciado pelo amor ao próximo. Se uma igreja não aplica, não pratica essas coisas, ela não está sendo revitalizada. As pessoas hoje, na maioria dos casos na igreja, elas são... Eu vou usar o termo egoísmo de novo, porque é isso que eu vejo. Elas são egoístas e individualistas. Elas só procuram outras pessoas, na maioria das vezes, pelos seus próprios interesses. Qual foi a última vez, pensa aí você, que alguém veio até você, verdadeiramente falando, e disse assim: poxa, eu estou preocupado com você, você está bem? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Tal? O que eu posso fazer para ver você bem? Dificilmente isso acontece. Então, para que haja uma revitalização, só um minutinho, irmã, fechar esse ponto. Para que haja uma revitalização, naquela época, né, em Israel, qual era o segredo, a solução de Deus? Era para que houvesse um espírito de misericórdia para com os excluídos da sociedade. O oprimido, o faminto, os pobres, os desabrigados e os nus. O povo não estava fazendo isso. Monaca, você falou aí, né, que quando foi que alguém chegou até você e me perguntou como você está bem, né? Independentemente dos conhecidos, dos amigos, né? Dos colegas de trabalho, coisa do tipo. E aí a gente não se... Como eu estava dizendo aí, né? O rapaz indignado. Todos saíram e deixaram ele na área, né? Poderiam ter se juntado, né? Feito um mutirão e ter auxiliado ele, no menos naquele momento, né? Não diretamente, mas naquele momento. Questão da dificuldade do trabalho, né? E nisso, eu falei para ele, eu disse: olha, se tu em primeiro lugar buscar em Deus força, coragem, disposição, as pessoas estão assim, passa por você, é como se você não existisse, é como se você fosse um fantasma. Se você muitas das vezes, como eu passo aqui, várias vezes eu passo, dou uma boa noite, as pessoas não respondem. As pessoas sabem que é isso, mas ficar aqui, mudar, sabe? Agora o ponto a grande questão nisso que você está falando é que se isso acontecesse, porque você esperar que isso aconteça entre a sociedade pagã, ímpia, é até natural. Mas o grande problema é quando você identifica esse tipo de coisa dentro da igreja. Daqueles que conhecem a verdade, que têm a palavra de Deus, que pelo menos se espera que tenham o Espírito Santo. Então era exatamente isso que estava acontecendo, irmãos. E nós não somos tão diferentes com o povo de Israel. A ordem de Deus aqui, quando você lê o versículo 6, o 7, era que esse tipo de prática fosse abolida. Toda maldade, toda língua que injuriava, o egoísmo, o Senhor condenou isso aqui. Esse ato, irmãos, aqui no versículo 6 e o 7, de desfazer essas coisas, de não fazer isso, era o que abriria a porta para a revitalização. Olha se eles cumprissem isso que Deus está ordenando. Olha o que iria acontecer. Olha o versículo 8 e 10. Então a luz de vocês romperá, olha, como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Olha que bênção, irmãos. Olha o 9. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui.
se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O que é isso na prática? Versículos 8 a 10. Revitalização. Ou, em outras palavras, avivamento. Agora, para que isso aconteça, que é o que nós estamos buscando aqui, todos esses sintomas que a gente tem observado, que a gente tem estudado aqui, eles têm que ser retirados, eles têm que ser tratados. Isso aqui é a nossa atitude, a nossa responsabilidade. Certo? A religião viva e verdadeira se resume no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. A falta de amor representa morte para a igreja. Por outro lado, quando há misericórdia e sensibilidade às aflições do outro, a vida se estabelece de forma plena. A parábola do samaritano confirma isso, lá em Lucas. Aquela parábola do samaritano, ela é incrível para mostrar como uma igreja ela pode se perder, como a vida religiosa pode ser um perigo se tornar seca, desprovida de verdade. Porque aquela parábola do samaritano, o Senhor Jesus Cristo ilustra dizendo que um sacerdote passou por ali. E o sacerdote representava um pastor, um líder religioso, alguém que supostamente conhecia a Deus. E o sacerdote passou, e por conta do preconceito e talvez outros sentimentos pecaminosos, ele olhou para um homem que precisava de auxílio, um homem que estava morrendo, que havia sido saqueado, torturado por ladrões, e ele olhou e passou distante. Como que ele não teve compaixão, o homem morrendo? Aí depois passa quem? Um levita, outro ministro de louvor na igreja, alguém religioso que olha para o homem morrendo e não está nem aí, ele vai embora. E terceiro passa um samaritano, justamente alguém que era rejeitado pelos judeus, rejeitado pelos fariseus, pelos sacerdotes. Um samaritano foi lá, pegou o homem, cuidou do homem, colocou o homem numa hospedaria e disse assim: cuida dele, que quando eu voltar, se precisar eu dou mais. É Jesus, né? É o nosso samaritano que vai voltar, trazer a recompensa com ele. Então, irmãos, eu até acho que não sei se eu me equivoquei no início, eu disse que o samaritano era o rapaz que estava caído. O samaritano é o que ajudou, né? Então, irmãos, veja, a religião hoje, o cristianismo hoje, esse falso cristianismo, esse cristianismo superficial da maioria das igrejas hoje, ele se tornou seco e vazio, religioso. São vários sacerdotes e vários levitas que estão nessas igrejas, e as pessoas estão saqueadas, torturadas, e eles passam de longe, eles ignoram. O amor é um ingrediente essencial no processo de revitalização. As igrejas que não têm nenhum tipo de compromisso não evidenciam o seu compromisso com a vida. O evangelho não é apenas teoria, mas é prática. Tiago 2. Tiago vai dizer isso, que a religião verdadeira é se preocupar com os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A palavra órfãos e viúvas ali está relacionada à preocupação com o próximo. Tá? Olha que coisa interessante, irmãos. Amor, preocupação, cuidado. Eu tenho a mais profunda convicção que se uma igreja não se preocupa com isso, é um dos principais sintomas que ela está morrendo. Um exemplo. Eu vou usar um exemplo de fora e aí vocês analisam por dentro. Aquele sermão que tem na internet, né, que eu preguei naquela igreja Batista Calvário, que Cauã depois repartiu, né,
sobre as evidências da verdadeira conversão. Naquela época, aquela igreja estava passando por uma dificuldade com relação à questão dos pastores. Não tinha pastor. Eles estavam precisando de um pastor. E porque o pastor que tinha saído, o pastor antigo que tinha saído, tinha sérios problemas com a igreja e me parece que, pelo que meu sogro falou, ele era esquerdista, o que é incompatível, né? Depois eles ficaram sem pastor. Na época que eu fui estava sem pastor. E depois chegou um homem para ser pastor de lá. Só que esse senhor, pelo que eu ouvi, não estava cumprindo bem seu papel. Não estava visitando, não estava, tinha retirado, parece que tinha retirado a reunião de oração, não sei muito bem, não lembro exatamente, mas ele tinha tirado um dia de culto, enfim. Não tinha tanta empatia, não tinha tanto cuidado. Resultado, saiu, acabou saindo. Aí meu sogro disse que entrou um agora lá. Esse homem não foi empossado, esse que entrou agora, ele disse que não foi ainda empossado pastor da igreja, mas ele está no processo. Ele disse que esse homem mal chegou. Ele já visitou a igreja inteira. Tudo que acontece ele está por dentro. Está visitando a casa dos irmãos todos. Ele já visitou ele 2 vezes, meu sogro. E agora que ele perdeu o irmão, disse que ele bateu lá, pra saber como é que ele estava. E eu estava dizendo a ele, né? Ele entendeu o que é ser pastor. E isso, certamente isso que ele está fazendo, vai trazer saúde para a igreja. Então, irmãos, será que ele faz isso só porque tem aquele senso do dever? Talvez também. Mas eu creio que existe mais do que isso. Eu creio que ele ama essas pessoas. Eu creio que ele entendeu o que é ser um pastor. E a função de um pastor, que é pastorear. Então, o segundo ponto para que uma igreja seja revitalizada, né, é o amor ao próximo. Terceiro ponto, irmãos, para a revitalização de uma igreja é a prioridade absoluta. Agora aqui é bem complicado, né? Mas é isso. O terceiro ponto é a prioridade absoluta com relação às coisas de Deus. Isso aqui eu quero que vocês ouçam bem, tá? Qual foi o primeiro ponto que eu falei? Alguém lembra? O primeiro ponto para que uma igreja seja revitalizada: a coerência entre a vida devocional e a conduta. O segundo ponto, o amor a Deus, evidenciado pelo amor ao próximo. E o terceiro ponto, a prioridade absoluta com relação às coisas do reino de Deus. Segundo o profeta Isaías, a falta de observância do sábado, a gente vai entender bem o que é isso aqui, tá? Era um sinal do descaso do povo com as coisas de Deus. Observe aí o que diz o 13. Observe aí. Versículo 13. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, qual era o problema? O povo estava tratando com descaso o dia do Senhor.
O sábado aqui era o dia do Senhor para o judeu. Era o dia que o judeu reservava para adoração a Deus. Naquele dia, não só aqui o princípio de Êxodo capítulo 20, mas também vários princípios de leis cerimoniais que o judeu não deveria fazer naquele dia. Então, em resumo, o povo estava com descaso com o sábado, mas não era só com o dia do Senhor, que eles estavam se preocupando com o próprio interesse deles. Irmãos, olha, deixa eu uma nota de rodapé aqui. Tá? Eu não vou ser duro nem rígido em dizer que vocês têm que guardar o domingo a todo custo, como o adventista faz. Porém, não pode se tornar uma regra, um hábito, o trabalho no dia do Senhor. Porque vocês têm 6 dias para ganhar o dinheiro, o pão de vocês. O 7º é o dia de descanso. O Senhor reservou para vocês esse dia, para vocês descansarem e alimentarem a alma de vocês. E para Ele. Então, como nós não temos um mandamento no Novo Testamento sobre esse dia, sobre o 7º, nós não vamos criar uma lei absoluta em cima disso. Até porque, se vocês prestarem atenção, há serviços de misericórdia. Hospitais, delegacias. E o policial cristão, ele não vai trabalhar no domingo? Vai ser pecado se ele trabalhar? Não. Mas, irmãos, isso não é regra, isso é exceção. Então nós temos que tentar ter equilíbrio com relação a isso, para que nós não tratamos com descaso, né? Porque a gente não trata com descaso o dia do Senhor. Que era exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo. E não era só isso, irmãos. Não era só isso que o povo de Israel fazia. Muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Deus, irmãos, Ele não pode ser o primeiro, aí as outras coisas vêm em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Deus é o primeiro, mas aí minha família vem em segundo, terceiro. Deus é tudo. Deus está na categoria diferente das dos outros. Deus não pode ser contabilizado, né, ou ser listado em primeiro, segundo, terceiro, não. Ele está numa categoria à parte. Ele é tudo. Eu sou dele. Tá? Então, tudo que eu faço para minha família, ou para minha esposa, quem é casado, ou quem ainda vai casar, ou o trabalho, ou os estudos, é para a glória dele. Ponto. Então, o povo de Israel estava tratando com descaso. Quantas vezes nós não tratamos com descaso? A igreja trata com descaso. É irreverente. Não se preocupa com os horários. Não se preocupa com a boca. Não se preocupa no tratamento com a escritura. E várias outras formas de descaso. Se acomoda. Não procuram saber qual a posição no corpo de Cristo. Estão simplesmente acomodados por irem para o culto e sentarem lá e ouvirem o sermão e depois irem embora para casa. E o povo de Israel, irmãos, eles tratavam com descaso. Hoje é possível encontrar igrejas extremamente doentes pelo fato de não haver fidelidade na maioria dos membros quanto à contribuição financeira, ajuda financeira para o trabalho do Senhor, quanto à doação para a obra, o sacrifício, o tempo, o corpo. Né? Eu tenho que até falar com vocês depois sobre isso lá. Né? Eu percebo que muitas vezes sobrecarrega. A gente tem as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas sempre, porque os outros não contribuem, os outros não fazem. E isso pesa. E quem não faz está tratando com descaso a obra do Senhor. Como uma igreja vai ser revitalizada desse jeito? Há muitos que só se preocupam com os seus próprios interesses. O tempo delas, o talento delas, os recursos delas são usados apenas de maneira egoísta. Portanto, eles não abençoam a obra de Deus com seus bens. O que foi que Abraão fez quando ele voltou da guerra contra os reis?
lá em Gênesis. Abraão, a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado a Melquisedeque. O primeiro relato de dízimo ali na Bíblia, quando Abraão ele dá a Melquisedeque, que era sacerdote. E quando Abraão vence a guerra, eles disseram: o que você quer? Ele disse: eu não quero nada. Dê aos meus servos, aos homens que lutaram, os despojos. Abraão não se preocupava consigo mesmo. Quando Ló, e ele tiveram uma desavença, os servos de Ló com os servos de Abraão, Abraão disse: aí escolha para onde você quer ir. E Ló, com o olho grande, olhou logo as campinas do Jordão. Tá lendo, tô nela. E escolheu ali, mal sabendo que seria pior para ele. Abraão simplesmente foi para o lugar que sobrou. Até tanto que Deus diz assim, que Deus daria a ele, fala, sobre a herança, onde ele precisasse, ele seria bem sucedido, Independentemente da terra, se as terras fossem escárnio, não tivesse vida nenhuma, ali brotaria vida, porque ele era abençoado, ele era escolhido por Deus. Exatamente. Irmãos, sabe por que tem um texto na Bíblia que eu tive alguma dificuldade? Tem vários textos que eu tenho dificuldade, mas esse em particular eu tive uma dificuldade para entender, porque por que Deus ele fulminou aquele homem Uzá quando ele tocou na arca, Porque numa primeira leitura parece ser estranho, Você lê o texto, a arca vai cair e o homem parece que de muita boa vontade ele tenta segurar a arca para a arca não cair. E Deus ali mata o Uzá porque ele tocou na arca. E o texto diz que Davi ficou irritado porque Deus tinha feito aquilo. Aí você fica: mas por que Deus? Por que Deus fez isso? E você entende então, quando você tem uma leitura mais aprofundada, que Deus fez aquilo porque eles estavam agindo com descaso. A Arca da Aliança não deveria ser conduzida por um carro de boi. A Arca da Aliança deveria ser conduzida pelos levitas. Então, eles agiram com descaso para com a obra, para com o trabalho, e não colocaram em primeiro lugar. E a Bíblia está repleta de advertências quanto a esse assunto. É isso aí mesmo. Morradice. Entendeu, irmãos? Então, a igreja hoje não é revitalizada, é doente também. Um dos sintomas é porque as pessoas não colocam em primeiro lugar, não dão prioridade às coisas do reino de Deus. O que o povo de Israel fazia além disso? Vá lá para Ageu. Vai lá para o livro de Ageu, profeta menor. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, pode ir. Ageu. Jonas, Abacuque, Sofonias, Ageu. Naum, pode ir. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Depois de Sofonias. Veja só. Qualquer coisa pega do Mateus voltando, que é mais rápido. Eu fiz mesmo. O menino escondido. Volta, antes de Zacarias. Antes de Zacarias. Texto pequeno aí. Meu filho. Olha o descaso do povo de Israel para com Deus, tá? Ageu 1:4. Aliás, a partir do 2. Veja só. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo? Este povo diz. Isso era o que o povo dizia, tá? Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Irmãos, esse povo, olhem para mim. Esse povo, eles tinham voltado do exílio, do cativeiro da Babilônia. Tinham voltado.
E eles tinham que reconstruir o templo do Senhor. E tinham que dar importância para a lei, para os mandamentos, novamente, porque a causa do cativeiro deles, a causa da prisão, foi justamente a desobediência, o descaso para com Deus. Os profetas, Jeremias alertando o tempo todo e eles nem aí. E aí quando eles saem da Babilônia, ao invés deles se preocuparem, priorizarem as coisas de Deus, eles disseram não chegou o tempo ainda em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Ou seja, não é agora, vamos postergar mais um pouquinho, depois a gente constrói. Olha o que Deus diz, o 3. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, olha o 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Olha, irmãos, eles estavam embelezando a casa deles. Eles estavam priorizando os negócios deles. Não é que você não deva cuidar da sua vida, dos seus negócios, da sua... Mas se isso substituir a sua adoração, seu serviço a Deus, isso se torna o seu ídolo e é pecaminoso. Então veja, qual é a crítica do profeta? Aliás, qual é a crítica de Deus por meio de Ageu? É tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Irmãos, veja, irmãos, era o descaso com a obra de Deus. O descaso para com as coisas de Deus é um mal que sempre ameaça. O Senhor Jesus Cristo ele adverte quanto a esse grave problema presente nos nossos dias. Mateus capítulo 6, vamos ficar lá agora. Mateus capítulo 6. É mais fácil, né? Ageu é difícil, mas Mateus é fácil. Mateus 6, a partir do 19. 19. Olha só. Aqui é prioridades, tá? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Veja, o que o Senhor Jesus não está dizendo? Porque tem gente que lê o texto e não compreende. Ele não está dizendo que nós não podemos trabalhar. Ele não está dizendo que nós não podemos procurar uma vida melhor, uma vida financeira melhor. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nós não coloquemos o coração nessas coisas. O que ele está dizendo, a palavra tesouro aí, onde estiver o seu tesouro, pode ser parafraseada por prioridade. Porque onde estiver a sua prioridade, aí estará também o seu coração. E não é assim? Geralmente onde está a prioridade de alguém é para aquilo que aquele alguém vive. Está perseguindo, está vivendo. Então, irmãos, isso reflete o descaso com as coisas de Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse mais em Mateus 6, o versículo 33, bem conhecido de todo mundo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A única coisa que o Senhor está dizendo aqui, que não é um conselho, é uma ordem, é para que haja uma inversão na prioridade.
E é curioso como um pecado leva ao outro. Porque se eu não priorizo isso ao Senhor, por medo de que eu não vá conseguir, o Senhor diz que isso viria por consequência. Mas se eu não priorizo o Senhor, eu estou fazendo daquilo um ídolo e eu estou demonstrando falta de fé e falta de confiança no Senhor. Então, meus irmãos, o descaso com as coisas de Deus é um perigo enorme dentro da igreja hoje. Esse é um dos grandes problemas para que uma igreja também esteja morrendo e definhando. Então, o segredo, irmãos, para que a gente tenha uma igreja avivada, revigorada, passa por esses 3 passos que nós vimos. Uma coerência entre a nossa vida devocional e a prática, o amor a Deus e o amor ao próximo, e terceiro, a prioridade com relação às coisas do reino de Deus. Então, se nós como igreja nos preocuparmos com isso, refletirmos sobre isso, tomarmos uma atitude séria com relação a isso, a única coisa que nós podemos esperar são os frutos disso, certo? E o Senhor, irmãos, Ele abençoa, pode ter certeza que Ele abençoa aquele que coloca as coisas no devido lugar, que coloca o Senhor no centro. Não foi isso que Ele disse lá em Crônicas? É incrível como esses textos parecem que ecoam na nossa cabeça assim quando a gente começa a falar sobre esse assunto, mas a gente não pratica. É como se a gente tivesse o remédio ali à nossa disposição. A gente estivesse morrendo de dor e o remédio estivesse ao nosso alcance. E a gente simplesmente não tomasse o remédio está ali, mas a gente não quer tomar. E a gente está vendo aqui quais são os remédios para que a igreja seja revitalizada, para que as almas sejam afetadas e tudo, e a gente não faz isso. Lá em Crônicas, né, 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter, eu ouvirei os céus, né, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra. Então, meus irmãos, esse estudo que a gente fez hoje aqui é o 6º, né, nessa lista aqui, nessa ordem sobre revitalização. Então, que Deus nos ajude com relação a isso, a aplicar isso, a vivermos isso. E eu tenho esperanças de que o Senhor mude a nossa sorte a partir do momento que a gente se dispor, né, a fazer o nosso dever. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo dom da vida, Senhor, por nós estarmos aqui hoje à noite. E obrigado por mais uma vez falar conosco por meio da tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos coerentes, eu, principalmente, com as minhas palavras, meu comportamento, com aquilo que prego, que ensino, os meninos também, a Selene, toda a sua casa. Nos ajuda, Pai, a amarmos a Ti e a amarmos o nosso próximo. Eu sei que é o que devemos fazer e isso nem sempre é fácil, mas é possível porque o Senhor ordenou. E que nós possamos priorizar, Senhor, as coisas do Senhor. Isso não significa que a gente tem que estar o tempo todo dentro da igreja, Senhor. Nos dá discernimento com relação a isso. Priorizar as coisas do Senhor significa que nós não devemos negociar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que nós não devemos, ó Deus, ser omissos e nem nos esquecer, tratar com descaso os cultos, a tua casa. Oh Deus, nos ajuda, Pai, para que nós possamos dar exemplo. Eu sei que há muito a ser feito, mas o Senhor nos deu o meio, o caminho, o direcionamento do que fazer.
Obrigado pela tua palavra, Senhor. Dai-nos a alegria da tua salvação. Vivifica-nos. Vivifica-nos. Renova dentro de nós, como disse Davi, o espírito voluntário. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe aqueles que estão viajando ou que estão se preparando para viajar. Nosso irmão Ítalo está viajando, está com a família. Seja com ele, Pai. Com Emily, com Cauã. Para que eles voltem em paz e possam estar conosco o quanto antes. Também o irmão Gustavo, que não está conosco hoje e também vai estar viajando com a sua família. Protege-os, Pai, em todo o caminho, em todo o trajeto, e não aconteça nada com eles. E os guarde, meu Deus. Abençoe os meninos que não puderam vir, apesar de quererem muito estar conosco hoje, Mateus, Samuel. Seja com eles, Pai. Enfim, Senhor, fica com o Franslene, com sua casa, com sua família. Moisés, Maria, Isaac, Leonardo. Fala ao coração deles cada vez mais, ilumina os pensamentos deles e derrama o teu Espírito sobre eles, trazendo convicção. Seja com Nalva, Senhor, os vizinhos aqui da irmã Francelene, seja com a saúde de Nalva, seu braço. Eu sei que deve estar sendo difícil para ela poder trabalhar e cumprir outras obrigações com o braço debilitado, mas eu acredito que todas as coisas cooperam de alguma forma para a tua glória. Então, se isso servir para que ela se aproxime do Senhor, então que seja. E também o filho dela, Antônio, está apenas manifestando a corrupção do coração. Só o Senhor pode converter a vida dele e pode fazer ele se arrepender dos seus pecados, Pai. Então, nós pedimos a Ti, rogamos ao Senhor por ele, para que ele não venha a morrer do seu pecado, para que ele não venha a trazer prejuízos para dentro da sua casa. Então, te apresenta a Eduarda também, a nossa vizinha aqui, e todos os demais vizinhos, Senhor. O Miguel, as crianças, a Guilherme. É isso, Senhor. Essa é a minha oração. Te apresento também o Isaac, que me parece que está com dor de cabeça. Fica conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecemos e bendizemos o Teu glorioso nome. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Amém. Né?